Hoje o bate-papo é com o André Mota, assessor de investimentos da Valor, sobre investimentos no cenário de eleição. Vamos lá para o bate-papo? Bora lá. André, nós estamos a um ano das eleições. O que esperar para o ano que vem? Pois é, a gente fez um apanhado aí, né? A gente pediu para os analistas da Lume, soltou a última carta do mês, olhando o que foi a eleição de 2014, 2018, 2022, para ver se a gente identificava algum padrão ali para a gente ver de comportamento. A gente está há praticamente um ano aí da eleição, né? E a gente deve ter bastante volatilidade aí o ano que vem. As eleições vão ser um drive importante para o mercado acionário, com certeza. Então, volatilidade é uma característica comum a períodos de eleições, desde 2014, 2022, e o que esperar para 2026 é muita volatilidade. Bolsa oscilando bastante. Vamos pensar o seguinte, né? O mercado, ele gosta de previsibilidade, ele gosta de responsabilidade fiscal. Né? E o que a gente tem visto aí nos últimos anos? O governo não tem dado sinais de compromisso aí com a trajetória da dívida pública, não deixa de estimular a economia rodando acima do potencial dela, faz com que o Banco Central deixe juros muito altos. Juros muito altos não são bons para a renda variável, né? Bolsa, ações, fundos imobiliários em geral sofrem nesse cenário. Então, tem um padrão aí nas últimas eleições que mostra que quando o candidato menos comprometido com essa pauta, né, com essa pauta de ajuste fiscal, de ter juros menores, ele fica mais competitivo, o que acontece? Os ativos de renda variável, eles vão performando pior. Então, é semelhante ao que aconteceu em 2014, por exemplo. A gente estava na época da reeleição da Dilma, né? Houve ali uma redução do juro, mesmo com alta inflação. Naquela época o Banco Central não era independente. Isso gerou uma insatisfação em parte do mercado, uma desconfiança, né, sobre a política fiscal que o governo adotaria e a política econômica naquela época que tinha muita dependência com o governo. Pois é, guardadas as devidas proporções, essa eleição tende a ser mais parecida com 2014 do que com 2018, 2022, não é? Acho que os momentos são bem parecidos, porque era um governo também que vinha estimulando muito. Na época, a Dilma aumentou muito o gasto do FIES, aumentou muito o gasto do Minha Casa Minha Vida, os programas sociais ali, ela realmente jogou muito dinheiro na economia, até porque em 2013 tinham tido aquelas manifestações por causa da tarifa de ônibus, isso deixou ela meio assustada, ela jogou o gasto público lá em cima. E o Banco Central, né, faz uma interrupção na alta da Selic, no ano da eleição providencial ali, né, um cenário. Acredito que a gente não tenha essa influência toda sobre o Banco Central do governo nessa eleição, mas é um cenário onde o governo está cada vez mais criando estímulos aí. A gente tem a questão do imposto de renda, que vai jogar muito dinheiro na economia o ano que vem também. Então a gente entra com o mercado assim, né? Ano de eleição, o governo jogando um monte de dinheiro na economia, estimulando o juro alto. Será que esse juro cai? Será que esse juro não cai? Essa conta pode chegar em 2027 também. Então essa é a preocupação do mercado. Na verdade, 2027 é o voto de confiança, né? Por quê? O mercado não pode, correr para as colinas agora, porque a gente pode ter uma renovação. E se a gente pensar, o pós-Dilma, quando o Temer assume e faz o teto dos gastos, você vê o juro que chegou a 14,25 começar a cair e chegar a 4,5% antes da pandemia. Antes da pandemia, 4,5%, quase 10% de redução. E estima-se que cada 1 ponto percentual de redução nas taxas de juros impacta o mercado acionário em coisa entre 10% e 15%. É muito significativo. No curto prazo, o impacto da queda na taxa de juros é o que mais impacta na Bolsa. E aí, se a gente tiver um cenário de alternância com um candidato mais comprometido com essa agenda fiscal, se mostrando competitivo, isso tende a ser precificado. Então, nessa carta, a conclusão é meio o seguinte, né? As pesquisas são um grande drive. E quando nas pesquisas vai começar a aparecer um cenário talvez com menos favoritismo do presidente Lula ou do seu candidato?
a partir de abril, maio, quando as candidaturas estiverem postas. Até lá o cenário é muito definido, né? Ninguém sabe quem é o candidato. Então pode ser que a gente tenha um primeiro trimestre um pouco mais volátil, um cenário um pouco mais positivo, como foi em 2014. 2014 tem um período bem positivo ali do ano, quando a Dilma tem uma queda nas pesquisas, ela estava com 44%, chega a cair a 36%, a Bolsa anda bem nesse período. É provável que isso aconteça ali entre maio e outubro do ano que vem, com um candidato se mostrando mais competitivo e se aproximando. A direita se unindo, digamos, né? Talvez eles possam até vir separados, desde que eles não briguem entre eles. Né? O grande problema é vir brigando entre eles. E aí, chegando em outubro ali mais próximo, né, com alguma chance de vitória, o mercado vai precificar isso. E aí, quem vai ganhar a eleição, acho que está completamente aberto. A gente vai ter que esperar o desenrolar da campanha, quem são os candidatos, tudo que vai acontecer, para a gente saber efetivamente quem vence. E quais são os setores da Bolsa que tendem a proteger o investidor, né, no caso de uma continuação dessa crise fiscal, né, que está se desenhando, e esse juro alto, e o contrário também, quais seriam as empresas ali, os setores que mais se beneficiariam da queda? Essa é a pergunta muito boa, né? A pergunta do Brasil que dá certo e do Brasil que não dá certo, né? Então, no Brasil que dá certo, as empresas hoje mais ligadas à economia domésticas, mais ligadas à economia doméstica e mais endividadas, com certeza vão voar. Então, empresas do grupo Simpar, como a Vamos, a Movida, a própria holding da Simpar, a Cosan, são empresas bem interessantes nesse cenário. Empresas de varejo, como os atacadistas, o Açaí, o Grupo Mateus, empresas de vestuário como Lojas Renner, C&A, tendem a ir muito bem num cenário desse mais positivo, né? Porque o resultado financeiro fica menos impactante para os outros. O crédito vai ficar mais fácil para o consumidor, comprar parcelado, melhora as vendas, você tem um impacto direto aí nesse tipo de ação. Então, basicamente, empresas mais alavancadas e com margens apertadas. Isso. Empresas endividadas, né, que estão alavancadas, pagando hoje muita despesa financeira. Se vier uma perspectiva dessa despesa financeira cair de forma acentuada, essas ações elas vão realmente muito bem. E o Brasil que está errado, aí a gente vai para as empresas menos dependentes da economia doméstica e que se beneficiam de um dólar alto, principalmente as exportadoras. Então a gente tem aí Suzano, a gente tem WEG, a gente tem Embraer, que seriam nomes bem interessantes para terem um desempenho positivo num caso como esse, né? Ou menos negativo, talvez, né? Acho que positivo mesmo, porque o dólar, ele tende a subir muito. Eu acho que a gente, no cenário de continuidade, se o governo fizer uma campanha pregando que não vai ter responsabilidade fiscal, apesar de que em 2022 ele falou que ia ter e depois não teve, o mercado já não vai acreditar muito também. Mas assim, se caso o Lula se reeleja e ele rapidamente não implemente medidas de austeridade fiscal, o que vai ser difícil, porque ele vai passar a campanha dizendo que não vai fazer, né? A Dilma passou a campanha dizendo que não ia fazer, se elegeu, fez, tentou começar a fazer, perdeu popularidade, sofreu um impeachment. E o Lula tem receio disso se repetir. Então, é um cenário realmente delicado. E nesse cenário a gente pode ver o dólar aí 6, 7, quem sabe R$8, eu não duvidaria disso se isso acontecesse. E aí para uma empresa exportadora, se você pensar num dólar saindo hoje de 5,50 e indo para R$7, a gente tem 30%, né? 30% de receita a mais para uma empresa é muito relevante para o valuation dela, né? Então essas empresas tenderiam a ir bem. O ideal é chegar perto do pleito ali com mix, né? Mas isso depende também muito do cenário externo, né? Então a questão do dólar, né? Se as coisas esfriarem lá fora de repente, ou não, né? Na verdade, esquentarem mais, acabar trazendo um fluxo para o Brasil, para emergentes, né? Eu acho que de agora até a eleição, sim, mas no pleito eleitoral, eu acho que hoje tem um peso maior, uma relevância maior e vai fazer preço negativamente ou positivamente, né, no cenário, independente do que esteja acontecendo lá fora. Porque, a não ser que fosse um cenário muito fora da curva, como a gente viveu ali nos anos
início dos anos 2000, com a China demandando muita commodities, os preços das commodities em alta, um cenário maravilhoso para o Brasil, a gente poderia, mas não está se desenhando isso, não parece que é isso que vai acontecer no mundo. Então, a gente vai ter que saber se posicionar para esse cenário binário que vai acontecer quando estiver chegando ali perto das eleições. Porque certamente a gente vai ter movimentos agudos, ou positivos ou negativos, a depender de como for o resultado do pleito. Então, mais do que nunca, uma boa diversificação, e uma boa diversificação, né, não é simplesmente comprar um monte de ativo. Você tem que saber os ativos que vão estar sendo comprados e colocados ali na carteira para poder atravessar esse período relativamente bem, não é? Então, é isso que a gente espera. E o pessoal que está focando muito em marcação a mercado, com as NTNBs, né, os títulos do Tesouro IPCA+, para tentar pegar uma queda mais acentuada da curva de juro, né? Existe alguma expectativa para isso ou é mais provável que o juro siga aumentando com a política fiscal? Pois é, tudo depende de como o cenário eleitoral vai se desenrolar. Eu conversei sobre isso com um cliente essa semana. Eu acho que esse é um trade, digamos assim, né? Marcação ao mercado, você vai comprar para sair antes do vencimento do título, comprando títulos longos, né, que são mais voláteis e que se apropriam melhor de uma possível queda que venha nas taxas de juros. Acho que se você entrar hoje a uma taxa ali próxima a IPCA mais 7,5%, dificilmente a gente não vai ter IPCA mais 7,5% de novo mais à frente. Então, você sairia com a taxa do título, né? Você ficou 3 anos posicionado ali, é IPCA mais 7,5%. Então, não é ruim você ter IPCA mais 7,5% durante 3 anos, às vezes 4 anos. Mas, como seria a curva para isso, né? Se a gente chegar na eleição resultado positivo, lucro imediato. Ótimo. Né? E aí, quanto mais longo o título, maior o ganho. Se a gente chega na eleição resultado negativo, pode ser que a gente veja esse juro subir mais ainda. Então, vai ter um período aí de marcação a mercado negativa no título. Pode ser. Mas aí, o governo faz alguma coisa, anuncia alguma medida, tenta o mercado dar uma respiradinha, ou o externo ajuda, volta para IPCA mais 7,5%. Aí sai, encerra o trade. Então, eu acho que tem uma simetria positiva. Eu não vejo esse juro. Muita gente diz que há longo prazo, e a longo prazo eu acho que é para 4, 5, 6 anos, tá? Não seria daqui a 2 anos. Esse juro real vai ter que cair na marra. Então a gente ou vai entrar em dominância fiscal, o Banco Central não vai conseguir fazer política monetária para conter a inflação, ou a gente vai endereçar de alguma forma essa questão do gasto público e esse juro real vai cair. Porque a dívida fica insustentável se a gente mantiver esse juro alto por muito tempo. E eu acho que isso faz sentido, né? Muita gente boa falando isso, eu acho que isso faz sentido. Então é um trade que parece ter uma simetria positiva, mas quem entrar tem que ter estômago. Se você pensar aquele Tesouro Renda Mais 2065, a volatilidade dele é maior que a da Bolsa. Então, o negócio oscila, né? O saldo oscila bastante ali na conta. E tem uma certa correlação também, né, com a Bolsa. Né? Tem, é risco tem. do Brasil, de qualquer forma. Não, a correlação é alta, só que se a Bolsa cair 5, o Tesouro Renda Mais 2065, que é o tipo mais longo que a gente tem, cai uns 10. É bastante longo. Ele cai uns 10, ele cai uns 15, ele cai mais. Do mesmo jeito, se a Bolsa subir uns 5, ele sobe mais também. E quando você fala em baixar o juro na marra, né, alguns podem interpretar como na canetada, mas não é isso que você quis dizer, né? É a conjuntura econômica fazer o juro cair, né? Isso, a gente está falando aqui, não está falando do juro do Banco Central, né? A gente está falando aqui do juro longo que o Banco Central não controla, é demanda de mercado, né? Então é conjuntura mesmo fazer a coisa acontecer. Porque se a gente pensar, em 2023, início de 2024, a gente tinha o juro em IPCA mais 6 ponto alguma coisa, né? Não é tão difícil voltar para IPCA mais 6, IPCA mais 6 alguma coisa, né? Um mínimo de responsabilidade ali, de medidas realmente necessárias, acalma um pouco as coisas, esse juro cede um pouco, já dá um bom ganho em quem... E mesmo o IPCA mais 6 também não é um juro muito baixo, né? Sim. Ainda assim é um pouco... E um cenário assim, ele é positivo tanto para a Bolsa
quanto ele é positivo para o Tesouro Direto mais longo, né? Esse Tesouro Direto IPCA mais longo. Então, no fim, tudo está girando em torno de como vai se comportar essa taxa de juros longa, né, que é cobrada hoje para financiar a dívida pública brasileira, porque é o trade-off, né? Assim, eu vou tomar risco comprando ação se eu tenho IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 9 num título público? Ou seja, a taxa interna de retorno das ações tem que estar realmente estupidamente alta para poder valer a pena você comprar ação. Então, muita gente não está preocupada em comprar ação, não vai ficar preocupado em comprar ação enquanto a taxa de juros estiver alta assim. Essa taxa de juros caindo, as ações ficam mais atrativas, você vai ter mais fluxo para a bolsa, os preços naturalmente vão subir. A vantagem agora em relação a 2014 é que as empresas chegam muito melhores no ano da eleição. Em 2014, o nível de endividamento das empresas era muito alto, as margens eram mais apertadas, e agora a gente chega num ano de eleição com as empresas, na média, com nível de endividamento mais baixo, com margens melhores. Então, as empresas tendem a sofrer menos agora do que sofreram ali na eleição de 2014, eu acredito. De qualquer forma, é um momento de cautela, então. Sim, momento de cautela, de atenção e de gestão do portfólio. Vai ser muito importante fazer adequações no portfólio ano que vem, à medida que o cenário for se desenrolando. Ativos descorrelacionados. Isso. E o que as pesquisas eleitorais vierem indicando ao longo do tempo, né? E a questão do ouro, que está disparando bastante aí já tem algum tempo, muito em função dessas incertezas, né, geopolíticas. E para as eleições, tem algum impacto no ouro também ou seria mais pelo dólar? Não, o ouro ele é um ativo dolarizado, né? Mas em falando de Brasil, a gente não tem muita influência, porque a questão do ouro hoje basicamente né? O Putin invadiu a Ucrânia, o Biden foi lá e congelou as reservas em títulos do Tesouro Americano da Rússia. O que acontece com os países ali periféricos, a China e tudo mais? Eu vou manter toda a minha reserva em título do Tesouro Americano e correr o risco de ter um bloqueio desse? Não vou. Vou para onde? Vou para o ouro, talvez para o Bitcoin. Então, você olha, tem uma queda na demanda por títulos de Tesouro Americano desde então, um aumento na demanda por ouro muito forte acontecendo. E aí a gente conhece o tal do efeito manada, né? A partir do momento que o ouro começou a ir bem, todo mundo começa a querer ouro, e não sei se nesse momento a gente já não está numa mini bolha aí de ouro, muita gente comprando para não perder o barco. Talvez alguma correção aí até se aproxime. Mas a tendência do ouro, por causa disso, ela se mantém como desvalorização. Por quê? Até então o mundo estava muito confortável em manter suas reservas em título do Tesouro Americano. O Biden fez isso, o Trump veio, bagunçou a geopolítica toda. Já não queremos mais tanto título do Tesouro Americano assim, queremos outra coisa. Essa outra coisa hoje é o ouro. Então o ouro tende a continuar em tese forte aí por algum tempo. Em função, a não ser que houvesse uma mudança muito radical aí no mundo, mas não parece que a gente vai ter nada disso, né? Perfeito. André, obrigado pelo bate-papo. Nada, sempre uma satisfação estar aqui debatendo, né? Trazendo aí informação pessoal. E vamos gravar mais vídeos aí falando de mais nomes, mais papéis. Mas, resumindo lá aquela carteirinha que a gente fez, né? Brasil, que dá certo. Grupo Simpar, Cosan, empresas ligadas ali ao varejo interno, como atacadistas e varejistas de vestuário, por exemplo. De certa forma alavancado, mas tomar cuidado com a alavancagem também, a gente está tendo alguns problemas aí no mercado. Né? Isso é para comprar mais perto da eleição, né? Não é para comprar agora e carregar, porque vai ter muito sobe e desce ainda. E, do mesmo jeito, as empresas exportadoras aí, como Suzano, WEG e Embraer, são as empresas defensivas que, numa disparada do dólar, vão se dar muito bem. Mas também não é para estar montando posição agora, para esperar mais lá perto do a gente ver como vai ser o pleito eleitoral para pensar em adequações, mas já é bom ir acompanhando e pensando, né, estar preparado, porque quando a hora chegar, saber como agir. Lembrando que todas as ações aqui comentadas não são recomendação de investimento, sempre importante ter um analista ali por trás com toda a tese de alocação e também o preço, né, também importa.
É importante dizer que o valuation deve ser feito por um analista, a Lume está aí à disposição na montagem dessas carteiras, ajudam bastante aqui na assessoria. Então, não invista sozinho, não compre as ações da moda, que isso realmente costuma ser muito arriscado. Muito bem colocado, porque lá na frente, de repente, as ações não têm recomendação de compra pelos analistas, né? Exato. Então, no momento da compra, tem que olhar lá como é que está o relatório, as indicações dos analistas, para ver efetivamente se é para comprar ou não. É isso aí. Então, converse com o seu assessor, se tiver interesse em ser mais otimista ou um pouco mais pessimista, dependendo do cenário aí para o ano que vem, né? Converse com o assessor, entenda ali o teu perfil de investimento para fazer essas alocações. A gente se vê na próxima. Até mais. Até mais.